Bem-vindos! Essa semana vai ser uma semana intensa de muito conhecimento. E hoje a primeira aula sobre fundamentos da luz laser. Vamos nessa? Aguentem aí até o final e se vocês tiverem alguma dúvida sobre o conteúdo, mandem lá no nosso grupo privado, beleza? Então vamos lá, pessoal. Vamos falar sobre luz. Laser é luz e luz é a nossa fonte energética primária. Sem ela, não existiria vida na Terra. Concordam comigo? Que tal se a gente pegar um pedacinho dessa luz, colocar num equipamento e levar essa energia para um tecido lesionado? Não seria fantástico? É exatamente isso que a gente faz na laser terapia e na fotobiomodulação. Mas vamos entender o que é essa luz. Bom, luz é uma radiação eletromagnética. Olha que legal! Toda a radiação eletromagnética, existem vários tipos de radiação, se caracteriza por um pacote de energia que anda no espaço fazendo uma trajetória oscilatória. Então a gente também conhece como ondas eletromagnéticas. Existem ondas eletromagnéticas com muita frequência, uma alta frequência, então olha só, aqui com muita energia, e existem ondas eletromagnéticas com menos energia e menor frequência, tá? Então olha que interessante, ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x e raio gama. À medida que eu ando daqui para lá, eu aumento a frequência e aumento a energia, ou seja, essas radiações são radiações muito energéticas. A gente até chama essas radiações como radiações ionizantes. Elas quebram ligação química e elas podem, sim, causar mutações. Tanto é que radiação X e radiação gama, por exemplo, são as radiações utilizadas no tratamento de radioterapia, cujo objetivo é matar, destruir tumores. Ou também, por exemplo, para descontaminação de alimentos, que a gente utiliza raio gama. Nos laboratórios, os materiais têm que ser esterilizados com raio gama. Por outro lado, no comprimento de onda maior, ondas de rádio, micro-ondas, Wi-Fi, são radiações que não fazem nada aos nossos tecidos, né? Não carregam energia suficiente para quebrar a ligação química. Pode até haver uma vibração molecular, com certeza, mas nada que cause alguma coisa perigosa. Então, a primeira dúvida do nosso paciente, né, às vezes o laser causa câncer? Ele tem alguma predisposição para estimular uma célula cancerígena, fazer alguma coisa nessa célula? A princípio, não. Aliás, se você utilizar o comprimento de onda correto. E quais são os comprimentos de onda que a gente utiliza na laser terapia? Então, olha só, a luz visível, o laser vermelho, a gente também usa o verde e o azul, tá? E muito comum é o infravermelho próximo, nessa banda aqui. O infravermelho foge do nosso espectro de luz, ou seja, o olho humano não enxerga nem ultravioleta, nem infravermelho, tá? Então, quando a gente utilizar o laser infravermelho, por exemplo, a luzinha que vai sair é bem fraquinha, justamente porque os equipamentos colocam lá uma luz guia, só para guiar a nossa, né, saber que o laser está ligado. E o vermelho, a gente vai ver aquela luz enorme, forte, na verdade é o vermelho que a gente está vendo. O infra, inclusive, tem a mesma intensidade, mas os nossos olhos não conseguem visualizar. Beleza? Entenderam aqui? E olha só, gente, quando a gente fala em comprimento de onda, a gente usa nanômetros. Nanômetros é uma distância. Então, o comprimento de onda é a distância de uma crista até a outra da onda. Então, a gente tem diferentes tipos de radiações de acordo com o comprimento de onda. Uma outra forma da gente conhecer as radiações é pela frequência. Qual é a frequência em hertz que essa onda vibra? Ou também pela energia que essa onda carrega em elétron-volts. Quando a gente trata de luz, a gente sempre vai utilizar nanômetros como padrão para diferenciar os tipos diferentes de laser e de equipamentos, tá bom? Agora tem uma dúvida, né? Às vezes o paciente ou o aluno não acredita muito se ele não está vendo a luz forte. Então a gente liga a luz vermelha e o paciente fala, nossa, esse laser é maravilhoso. E de repente a gente tem que usar o laser infra e o paciente não enxerga. E ele fala, nossa, mas essa luzinha aí é mais fraca? Não é, é a mesma. Mas como eu falei,
não entra no espectro de visão do nosso olho. E aí tem essa piadinha, né? Ele deve estar usando Wi-Fi. Não, na verdade a gente não enxerga a radiação que está segurando esse outro passarinho, tá bom? Bom, falando de energia e falando de radiação, o que a gente tem que tomar muito cuidado é com a radiação ultravioleta, né? A radiação ultravioleta é a primeira que entra ali na banda das radiações ionizantes e ela causa muitos malefícios à nossa pele, principalmente. O Brasil, gente, olha só como que está o índice de UV recentemente. Isso aqui eu peguei hoje na internet. Olha só, todo o Brasil está no índice UV extremo. Talvez uma pontinha, mas bem pontinha aqui do sul do país, no muito alto. Ou seja, a gente tem que se cuidar. Essa radiação do sol, sim, que dá medo. Essa que a gente precisa se cuidar, tá bom? Então, respondendo ao nosso paciente, não, o laser não tem potencial cancerígeno, porque a energia que o fóton carrega não é suficiente para quebrar ligações químicas, tá bom? Bom, o laser começou a ser desenvolvido, mentalizado, digamos assim, lá por Einstein, né? O Einstein nem imaginava, mas ele já estava dando todas as premissas importantes para a gente conseguir fazer o laser em 1960. Em 1960, então, veio Theodor Neumann e montou o primeiro equipamento laser. E olha que interessante, né? O laser é um equipamento que produz luz. E a primeira luz produzida, ela tinha uma intensidade alta. Era um laser de alta potência, um laser de rubi, era um laser de corte e era um laser vermelho. Por isso que às vezes quando a gente pensa em laser, a gente pensa em luz vermelha. E mais ainda, quando eles começaram a estudar, houveram alguns erros nos equipamentos, até que um desses equipamentos com alta potência, mas que estava emitindo em baixa potência, chegou lá para os estudos do Mester, lá na Hungria, e ele percebeu então os resultados do laser de baixa potência, porque o equipamento dele estava desregulado. Olha que bacana que começou toda essa história da fotobiomodulação. E os primeiros trabalhos já foram publicados aqui, ó, em 1967, 1971, principalmente com a cicatrização de feridas. Os primeiros experimentos, né, foram em ratinhos, dorso de ratos queimados. Então, olha só, já acelerava o crescimento de pelos e esse ratinho respondia melhor. Opa, uma nova era começando aí, que é a fotobiomodulação. E aí, gente, quando a gente pensa em equipamentos laser, os nomes são muito absurdos, não são? Já ouviram falar no laser de érbio, laser de neodímio, laser de diodo, laser de arseneto de galho alumínio, laser de hélio neônio? Já ouviram falar sobre esses nomes meio estranhos? Da onde vêm esses nomes? Vem da tabela periódica. Os diodos, por exemplo, eles são sanduichinhos de cristais. Por exemplo, arseneto de galho alumínio. Então a gente acha aqui, ó, o alumínio, o galho, o arseneto, às vezes tem o índio, cadê o índio aqui? Às vezes tem o índio, às vezes tem fósforo. Então esses componentes aqui é que fazem a parte sólida do laser. Ou seja, estes átomos é que vão absorver energia, ficar excitados, decair e liberar luz. Então a energia elétrica do equipamento, ela é transformada em energia luminosa dentro do equipamento. Olha que interessante, eu tenho um laser pointer aqui. Eu coloco pilha, na verdade ele é carregável, né, esse equipamentinho aqui, mas ele tem uma energia aqui que é transferida para os átomos que formam esse diodo, que provavelmente deve ser arseneto de galho alumínio índio, e aí libera a energia em forma de luz. Eu estou tendo uma transformação energética aqui. E olha que interessante, quando isso chega lá no tecido, então ó, revisando, a energia elétrica se transforma em energia luminosa no equipamento laser e essa luz vai chegar no tecido. Aí tem duas formas de chegar no tecido e ser absorvido. De uma forma suave, né, e transformando essa energia luminosa em energia química, ou transformando essa energia luminosa em energia térmica. Aqui eu tenho os efeitos cirúrgicos, os efeitos de alta intensidade. E aqui os efeitos de baixa intensidade, transferência energética. Pode acontecer a laser terapia, ou, por exemplo, na odontologia, o clareamento dental ele é ativado por luz. Ou essa luz pode ser transferida
por um oxigênio através de um cromóforo, que é, por exemplo, o azul de metileno na terapia fotodinâmica, causando espécies reativas de oxigênio que vão ser tóxicas aos micro-organismos. Então, olha que interessante essa transformação de energia. E é isso que o laser faz. Então, a gente tem duas classificações de tipos de laser e suas funções. A primeira, laser terapêutico, efeito não térmico, para queimaduras, regenerações, ação analgésica, tudo que não tem a ver com calor diretamente, com vaporização de tecidos. Por outro lado, o laser cirúrgico a gente conhece na remoção de tatuagens, nas cirurgias oftalmológicas, nas cirurgias bucais de tecido mole. Esses equipamentos têm muita potência e eles vaporizam o tecido por calor. Então a gente tem as luzes sendo estudadas. A luz branca, por exemplo, só para a gente lembrar e fazer uma correlação com a luz laser e entender por que a luz laser é tão maravilhosa e por que a gente não pode pegar a luz branca da nossa casa, da lâmpada da cozinha e ficar fazendo laser terapia, luz terapia. Não funciona. Por quê? Olha só, a luz branca ela é composta por um monte de comprimentos de onda. Na verdade, ela engloba todos os comprimentos de onda que a gente enxerga e mais um pouquinho. A gente não enxerga todos. E a luz branca, quando a gente passa por um prisma, ela se decompõe nas diferentes cores. Claro, como a gente está vendo, a gente resolveu dar nome a essas cores. Ninguém fala, olha, ela está com uma blusa 470 nanômetros. Não, ela está com uma blusa azul. Então a gente deu nome a essas radiações, a essa luz que chega aos nossos olhos. E uma outra característica da luz branca, além dela ser policromática, ela é divergente, Então a luz, olha só nesse abajur, ela diverge. E isso é muito importante, eu quero iluminar o ambiente, então eu preciso que a luz tenha essa divergência. Então os fótons, eles se espalham, E a outra coisa, cada fóton está no seu tempo, tá? Isso é uma outra característica da luz branca. Já a luz LED, ela já é um pouquinho diferente da luz branca, ela já não é mais policromática, tá? A luz LED, a gente consegue fazer cada corzinha, do jeito que a gente quiser. Claro que os LEDs, eles têm uma tecnologia que você vai trocando as cores, Mas são, na verdade, vários LEDzinhos juntos, causando esses efeitos. Como o LED é muito compacto, o LED é muito simples, a tecnologia, a gente consegue isso. E uma outra coisa do LED, que é muito comum à luz branca, ele também diverge, tá? Ele diverge, ele abre. A gente não consegue fazer, por exemplo, um LED pointer. Não, os fótons se espalham. Uma outra característica importante é que o LED ele não é uma luz pura. Então, mesmo que você veja aqui um LED azul, ele não é totalmente azul. Todos os fótons têm, por exemplo, 470 nanômetros. Não, tem uns que têm 460, tem uns que têm 490. Então, o LED ele é uma luz meio misturadinha, Uma banda, tem um espectro de cor, tá? Diferente do laser. Então, olha que interessante. O laser, todos os fótons são iguais. Se for um laser de 470 nanômetros azul, todos os fótons são azuis de 470 nanômetros. O laser vermelho também. Um laser de 660, todos os fótons são 660. A outra característica do laser é que os fótons, eles são coerentes. Eles andam juntos no espaço. E essa coerência permite a gente colocar uma lente colimadora e toda essa luz é focada num ponto só. Por isso a gente consegue ter o laser pointer e as cirurgias a laser. Eu consigo focar muita energia num ponto só. Não é fantástico? Por isso que o laser é o que ele é. E quando a gente vai fazer um tratamento com o laser, diferente do tratamento com o LED, o laser vai penetrar mais nos tecidos, tá? E a gente consegue colocar mais energia em menos tempo. Não estou falando que o LED não é bom, o LED é ótimo, mas ele é diferente. Para a gente fazer uma aplicação com LED, a gente demora um pouquinho mais de tempo e a gente precisa de um cluster de LED. Várias lâmpadas para juntar todas no mesmo tecido e tentar uma penetração um pouco maior, tá bom? E principalmente o LED é muito bom para tecidos superficiais. Por outro lado, se a gente quiser penetração,
o laser ainda é melhor. Sabendo que a gente tem agora super LEDs de infravermelho, também a gente consegue uma penetração, mas continua sendo diferente do laser. Bom, a nossa literatura está repleta de artigos mostrando os benefícios da fotobiomodulação. Aqui eu até separei vários artigos de estudo clínico, randomizado, que são os estudos mais importantes, e nas diversas áreas da saúde a gente está tendo o uso do laser e as suas aplicabilidades. Ainda temos uma longa jornada, mas o que é mais importante quando a gente pensa em luz? A absorção. Então, para eu ter a transformação energética, eu preciso que essa luz seja absorvida por alguma coisa, absorvida e transformada. Quem absorve a luz nos nossos tecidos? Vocês já sabem? Quem é laser terapeuta aí? Pegadinha. Quem absorve a luz nos tecidos? Bom, a Tina Caro, essa pesquisadora russa, lá na década de 80, encontrou que os principais cromóforos estão dentro da mitocôndria, tá? Então, tem algumas enzimas mitocondriais, tem também algumas porfirinas, substâncias de membrana celular, que absorvem essa energia e usam essa energia para algum processo químico, para fotodesligar alguma substância, para catalisar alguma outra reação. E assim a gente vê os efeitos do laser acontecendo em cascata. Bom, a absorção ela é muito importante, por exemplo, não apenas para a fotobiomodulação, mas também para a fotocirurgia. Por mais que eu esteja utilizando um laser, se esse laser não tiver afinidade tecidual, ele não corta. Não é incrível? Por exemplo, uma tatuagem. Se você tem uma tatuagem negra, escura, qualquer laser vai servir, porque o preto absorve todos os comprimentos de onda. No verão, a gente usa roupa branca, para a luz refletir. No inverno, a gente usa roupa preta para a luz ficar, esquentar, ser absorvido. Então, o preto ele absorve todas as cores. Então, numa tatuagem colorida, por exemplo, se eu quiser tirar o amarelo, o laranja, o verde, eu vou ter que usar lasers diferentes, porque cada comprimento de onda é absorvido num comprimento de onda diferente do laser, tá? Cada luz, cada cor, Quando a gente fala comprimento de onda, pode ser a cor ou pode ser o comprimento de onda do laser. Então, a interação tem que ser ok, que absorva essa energia e transforme em calor. Então, a dica aqui, se forem fazer alguma tatuagem, faça uma tatuagem preta. Se tiver que tirar, qualquer laser vai te conseguir fazer esse trabalho. Por outro lado, a gente também tem a remoção de pelos. Vocês já perceberam que quem é loirinha, que nem eu, não pode fazer depilação a laser? Já perceberam? A menos que a gente vá para os Estados Unidos, para alguns outros lugares que tem equipamentos que absorvem o pelo marrom, tá? Quanto maior o pelo, mais grosso e mais escuro, mais essa laser é absorvido e melhor é a sessão de depilação a laser, Claro que o pelo também tem várias fases, então tem que fazer várias sessões para pegar todas as fases do pelo e conseguir fazer uma depilação definitiva. Interessante, Agora, olha que interessante, mais ainda, a gente tem alguns cromóforos bem conhecidos como água, hemoglobina e melanina. No pós-parto, em outras áreas, em feridas, por exemplo, é muito importante, quando a gente for fazer uma irradiação, eu observar a cor do tecido. Porque a luz, gente, para ela ter um efeito, ela precisa entrar no tecido. E a nossa barreira vai ser sempre a pele, a menos que eu tenha uma cavidade aberta. Caso contrário, a pele sempre vai ser uma barreira para a luz penetrar. Então, sendo uma barreira, que cor é essa barreira? O que eu tenho nessa barreira? E aí, de acordo com as substâncias que eu tenho maior ou menor absorção da luz. Então, olha que interessante aqui. A melanina é essa linha escura aqui. Ela tem uma grande afinidade por laser vermelho, menos afinidade por laser infra. Por outro lado, tem dois tipos de hemoglobina. A hemoglobina oxigenada, com oxigênio, a oxihemoglobina, e a hemoglobina sem oxigênio. Quando a gente irradia com laser vermelho, a gente tem afinidade pela hemoglobina sem o oxigênio. Ou seja, a gente favorece o carreamento de oxigênio.
Por outro lado, a hemoglobina com oxigênio, ela vai ser liberada, né? Ela vai ser absorvida lá no comprimento de onda de 900 e poucos nanômetros, o infravermelho. Ele atua mais nessa hemoglobina, liberando oxigênio nos tecidos, tá? E a água, ela não tem absorção nenhuma pelo vermelho e infravermelho próximo. Começa a absorção da água lá no 1064 nanômetros, mais ou menos, comprimento de onda do laser de neodymium, tá? Por que isso é importante? Para eu saber qual laser que eu vou utilizar, para quê? Ou o que eu não devo utilizar. Aonde que tem, por exemplo, muita melanina? Em fototipos escuros. Muita melanina. Quem que absorve melanina? O vermelho. Ou seja, se eu estou me deparando com uma cor escura, qualquer luz que eu colocar ali vai ser absorvida. Se a lesão é superficial, ótimo, porque aí eu coloco a luz e essa lesão já capta rapidinho, então eu posso usar uma aplicação muito rápida de laser. Por outro lado, se eu quero penetração, analgesia, se eu quero modular o processo inflamatório que está abaixo da pele e eu tenho essa cor escura, não dá mais para eu utilizar o laser vermelho. Eu tenho que sempre usar o infra, tá? Então, o fototipo do paciente, que tem a ver com a capacidade dessa pele reagir ao sol, vai nos dar um bom guia de dosimetria, né? Qual o comprimento de onda e, inclusive, qual dose, tá? Então, só para revisar aqui os fototipos, fototipo 1 são os ruivos, são bem clarinhos mesmo. Fototipo 2, os loirinhos, eu acho que eu me enquadro aqui. Fototipo 3, também bem branquinhos. Fototipo 4 já começa a responder super bem ao sol. 5 e 6, tá? Então não é a cor da pele que você está olhando, porque aqui a gente está vendo pessoas brancas, né? É como que essa pele reage. E quem engana muito são os asiáticos, né? Os japoneses, porque eles têm uma pele branquinha, mas quando vão para o sol respondem super bem. Quer dizer que eles têm aí um fototipo 4, tá? E aí a gente entra numa área de qual luz utilizar para quê? Vermelho ou infra? Né? Eu tenho os dois comprimentos de onda no meu equipamento. Qual que eu vou utilizar? Opa, vamos pensar sempre em penetração. Quem penetra mais? Infravermelho. Por quê? Porque tem muitos absorvedores aqui na superfície da pele. E entre eles também a gente inclui a hemoglobina do sangue. Né? Na superfície da pele a gente tem mais vasos sanguíneos expostos recebendo luz. Tá? Então, de preferência, a gente utiliza o infravermelho quando a gente quer que o tecido, né, quer que a luz penetre no tecido, principalmente em analgesia, modulação do processo inflamatório, e quando a gente busca cicatrização superficial, a gente dá preferência para o laser vermelho, tá? O laser infra funciona na superfície? Também funciona. Tem muitos estudos na literatura usando o infravermelho 810, 830 nanômetros para cicatrização de feridas, tá? Tomem cuidado, no entanto, quando a gente associa os comprimentos de onda. Quando a gente associa os comprimentos de onda, a gente também está associando potência, que a gente vai ver daqui a pouco o que pode acontecer na associação de potência. Uma coisa muito importante agora, gente, vou mostrar para vocês uns slides do que aconteceu com uma aluna que marcou a pele dos pacientes antes de fazer o laser. Se você marcar com uma caneta preta e fizer o laser em cima, o que vai acontecer? O preto vai absorver toda a energia e vai esquentar. Então, eu vou ter microlesões. Então, muito cuidado, né, para eu não fazer atendimento, né, com um paciente e causar queimaduras nesse paciente, ou porque eu risquei a pele antes, marquei, delimitei, ou até, gente, se esse paciente tiver uma pinta preta, uma mancha preta, né, o cabelo também absorve, esquenta, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado. E aí tem algumas técnicas que a gente usa para não ter esse problema térmico. A gente pode afastar, a gente pode fazer varredura, né? A gente pode diminuir dose, a gente pode diminuir potência, trocar o comprimento de onda para o infravermelho, que é geralmente o que a gente mais faz. Então, a gente tem agora vários tipos de equipamentos que fazem a técnica. A gente tem os equipamentos pontuais, que são canetas. A gente tem os clusters, que são várias luzes, tanto clusters de laser
quanto clusters de LED e diferentes tipos de cores, principalmente quando a gente fala de LED. O LED azul, por exemplo, está sendo muito utilizado na cicatrização de feridas, né? A gente tem aí um efeito duplo no LED azul. Ele tanto estimula a cicatrização, quando a gente usa uma dose baixa, quanto tem efeitos antimicrobianos, quando a gente usa uma dose elevada. Então o LED aí está sendo fantástico, né, como coadjuvante no tratamento das feridas. E aí a gente entra nas principais características dos equipamentos. Olha que vocês têm que olhar, tanto quando vocês forem comprar um equipamento, quando comparar com um colega, quanto conhecer o equipamento que vocês têm. Quais tipos de laser eu tenho nesse equipamento? Eu posso ter equipamentos que tem o vermelho e o infra juntos, ou eu posso ter só o vermelho ou só o infra, tá? Existem equipamentos americanos, por exemplo, que tem 4 comprimentos de onda no mesmo equipamento. Tem uma tendência agora, né, de cada vez mais os equipamentos combinados chegarem no mercado, que isso vai dar uma grande vantagem clínica. Eu tenho diferentes profundidades, desde que eu consiga, lógico, ter um controle total sobre a potência que eu estou colocando com todos esses equipamentos, tá? Todos esses comprimentos de onda diferentes. A outra característica importante é a potência. Gente, potência é muito simples. Eu tenho uma lâmpada na minha casa de 100 watts e uma lâmpada de 20 watts. Qual vai iluminar mais? A de 100. Watts são fótons por segundo, tá? Então, quantos fótons por segundo saem dessa lâmpada? Se eu tenho 100 watts, muitos fótons. Se eu tenho 20 watts, menos fótons. Então, o número de fótons por segundo é a potência. Se eu quero que o laser corte, eu preciso de um laser de alta potência com ainda o filtro de colimação para toda a energia cair num ponto só, tá? Agora, se eu só quero entregar energia para o tecido, uma potência baixa, não precisa ser colimado, tanto é que o laser, geralmente os terapêuticos que a gente usa, se você afasta o laser, ele abre a luz, né? Você começa a ver aquela luz abrindo, inclusive a qualidade dessa luz, dessa rodinha de luz que você vê, tem muito a ver com a qualidade do laser que você está utilizando. Quanto mais homogênea essa luz, melhor a qualidade do diodo, tá? A outra coisa muito importante, que isso aqui muda tudo, gente, é a área de abertura. Como que essa potência está saindo? Ela está saindo num pontinho fino ou ela está saindo numa boca grande? Qual é o diâmetro da fibra? Tá? Qual é a área de saída, a área do spot que a gente usa? Isso aqui, gente, é muito importante. Por exemplo, eu posso ter 2 lasers com a mesma potência, com áreas de saída diferentes. Muda totalmente o meu tratamento. Quanto maior a área, menor a intensidade de luz. E ao contrário também. Se a área é bem fininha e muita potência, eu tenho muita intensidade, quase que um laser cirúrgico. Tá? Então isso é muito importante a gente saber. E aí, pensando nisso, vamos imaginar agora que a gente tem um laser com uma potência alta e uma área pequena. Se eu encosto esse laser na pele, toda a potência está saindo aonde eu estou encostando. Então a área do laser é a área que vai chegar no tecido. Se for fininho, vai chegar bem fininho, maior intensidade. Se for mais largo, vai ter menos intensidade. Agora, olha que interessante. Como os equipamentos terapêuticos não são colimados, se eu afasto o meu laser, eu tenho uma abertura na área. Então, aqui, ó, uma área maior de tecido está recebendo a mesma quantidade de potência. Isso é muito importante. Ou seja, se eu encostando, eu gero calor no paciente, eu tenho sensibilidade térmica, que a intensidade está muito alta. Então, eu afasto um pouquinho e, se quiser, eu posso até dar uma movimentada para garantir que não esteja entrando muita energia. Eu sei que nas pesquisas eles tentam padronizar em radiações pontuais, só que na clínica, principalmente em, por exemplo, mamas escuras com ferida, se eu encostar e usar uma dose alta, com um laser, com uma pontinha fininha, eu posso causar uma queimadura ou até atrapalhar a regeneração, porque os cromóforos vão absorver e vão ser vaporizados. Eu vou ter um efeito térmico. E aí, o que garante que eu não tenha esse efeito térmico? Afastar um pouquinho
e fazer uma leve varredura, tá? Isso é clínico, experiência clínica. A gente vai desenvolvendo isso aos poucos. Uma outra vantagem do laser é que se você faz um ponto central de laser, vamos imaginar que você está com uma dor, você encosta o laser aqui. No ponto que você está encostando, eu tenho a maior dose. E ao redor, a luz vai afastando, vai diminuindo. Então, eu tenho inibição aqui e estímulo ao redor. É isso que acontece quando a gente faz algumas doses analgésicas. Eu estou tendo uma analgesia central e uma bioestimulação lateral. Isso é fantástico, né? E aí a gente vê que o laser é difícil você errar a dose. É mais fácil você colocar excesso de dose no laser do que dose de menos, tá? E aí a gente tem a lei do Arnold Schultz da fotorresposta, que explica muito bem isso. Então, olha só, aqui eu tenho a dose e na vertical eu tenho a resposta clínica. À medida que eu vou aumentando a dose, eu vou aumentando a resposta clínica, até o momento que eu encontro a dose ideal. Se eu continuar aumentando a dose, eu não vou continuar aumentando a resposta clínica. Pelo contrário, eu começo a ter inibição, tá? E essa inibição pode chegar no total. Se for uma inibição de cromóforo, uma queimadura de cromóforos, eu estou atrapalhando a regeneração. Mas eu também posso ter uma inibição de potencial de ação da célula nervosa. E aí eu vou ter uma analgesia, tá? Então, se a célula estiver lesionada, ela vai ser inibida irreversivelmente. Ela vai inibir, depois vai ter que se regenerar. Agora, se eu estiver trabalhando sobre um tecido nervoso, eu vou ter uma dose alta de analgesia, tá? E as potências, né, elas mudam muito de um equipamento para o outro. E a gente tem várias aplicabilidades do laser em diversas áreas da saúde, né? Desde os pointers, lasers pointers, como esse aqui que eu estou usando, até gravador de CD. Vocês sabiam que gravador de CD e DVD é laser? Sabiam? Então todo mundo já tem laser em casa, né? Pelo menos na antiga. Vocês sabiam que os leitores de código de barra são todos a laser? Aliás, foi a introdução do laser nos leitores de código de barra dos supermercados que deram essa virada de logística aí. Hoje a gente tem hipermercados, supermercados gigantescos, porque código de barra facilitou a vida em muito de todo o comércio e logística, né? Mas é interessante saber dessas curiosidades, né? E aí eu tenho equipamentos com watts maiores. A partir de 1 watt eu já tenho preferência para calor. Detalhe, eu posso ter 1 watt e ter luz fria. O que vai depender? Vamos ver se vocês já entenderam a questão da intensidade. Vai depender da área que esse 1 watt chega. Se eu estou colocando 1 watt numa área grande, esse 1 watt vai ser separado, distribuído, e eu vou ter pouca energia, então eu posso manter, sim, uma luz fria, apesar de uma potência alta. Isso é conhecido como os lasers de classe 4 de fotobiomodulação, muito utilizados nos Estados Unidos. Aliás, são excelentes. Bom, e aí a gente tem uma formulinha para lembrar e para fechar com chave de ouro essa aula de dosimetria, dessa aula inicial. Como que eu sei quanto tempo eu tenho que irradiar? Então tem uma fórmula matemática que tempo em segundos é igual a energia em joules dividido pela potência em watts, tá? Então vamos fazer um exemplo? Vamos lá. Então olha só, eu tenho um equipamento, deixa eu voltar um slide aqui. Eu tenho um equipamento com 1 joule, eu quero colocar 1 joule, então digamos que eu esteja dando esse protocolo para vocês. Olha, coloquem 1 joule nessa ferida. Beleza, 1 joule. Qual equipamento que vocês têm? O meu equipamento tem 100 miliwatts. Legal. Então eu vou fazer a conta. Detalhe, na fórmula a potência está em watts. Se o meu equipamento é miliwatt, eu tenho que dividir por 1000. Então, eu faço 0,01 watt. Então, eu coloco na fórmula. Quanto tempo eu preciso irradiar 1 joule, que é a energia, dividido por 0,1. A resposta é 10 segundos. Então, é muito comum no Brasil a gente ter os equipamentos portáteis e que a gente sabe que 10 segundos equivalem a 1 joule. Isso porque o equipamento tem 100 miliwatts. E o tempo é totalmente relacionado com a potência do equipamento. Equipamentos mais potentes entregam energia mais rápido. Equipamentos menos potentes demoram mais tempo para a mesma energia ser entregue, tá?
não tem bom nem ruim, tem tipos diferentes de dosimetria, tipos diferentes de estimular esse tecido, desde que eu esteja na banda da fotobiomodulação e não na fotobioinibição, certo? Bom, cuidados que a gente tem que ter com o laser, principalmente os olhos. O laser, ele é coerente, lembra? Coerente, todos os fótons andam juntos. Ou seja, a luz, ela chega no olho, aqui funciona como uma lente e essa luz é colimada lá atrás. Então é como se eu tivesse o efeito de laser de alta. Eu ponho o filtro, a luz chega intensa lá atrás e eu posso queimar essa região aqui de retina, tá? Então muito cuidado com o olho. Ah, não tô olhando, eu tô de longe. Gente, se a luz está batendo e está vindo para o seu olho, você está tendo luz laser chegando, tá? Então você tem que tomar cuidado mesmo de longe. Criança pequena, põe a mãozinha na frente, tem que tomar muito cuidado. Não adianta qualquer óculos de sol, tá? Esses dias eu fui numa paciente e aí eu falei para ela, me alcança o óculos? Ela não viu que eu estava alcançando o meu óculos, que estava ali em cima da mesa. Aí ela, você precisa de um óculos? Espera aí, ela abriu a gaveta e pegou um óculos de sol. Falei, não, esse óculos de sol não adianta, tem que ser um óculos especial. Sim, cada óculos tem uma barreira para o comprimento de onda que você está utilizando. Tanto que tem algumas empresas que têm óculos diferentes para vermelho e para infra, né? Porque são comprimentos de ondas diferentes, tá? Muito importante, já que a gente está falando de óculos, não passem álcool nos óculos, porque pode tirar a película, tá? Muito cuidado com os óculos de proteção. E além disso, a gente tem que ter cuidado com a biossegurança, né? Os equipamentos a gente usa em casa, usa no consultório, usa no hospital, né? No home care. Gente, essa transmissão aí a gente tem que tomar cuidado, principalmente em épocas de pandemia. Então, tanto a maleta tem que ser higienizada, quanto o manuseio interno, como que você está manuseando esse equipamento, como que você tira o Magipack, né, que é o filme de proteção para você fazer a proteção na ponta dos equipamentos, muito importante, né? E o paciente tem fluidos, tem células mortas, então é muito importante ter essa proteção de filtro. E esse filtro de plástico, ele é muito sensível, então não adianta colocar o filtro e apertar, você pode rasgar, perdeu toda a proteção, tá? Então muito cuidado. Também não adianta você fazer muita enrolação e ficar um monte de fio, de plástico na ponta do laser. O laser também não vai sair. Não vai ter um efeito placebo, então muito cuidado com a forma como vocês colocam esse filtro, tá? A gente utiliza muito essas placas, né, de segurança. Caso vocês queiram essa placa, gente, entre em contato que a gente manda para vocês o PDF, tá? Essa plaquinha a gente fez para os nossos credenciados, mas vocês que estão assistindo essa maratona de cursos semanais, pode mandar para a gente, que a gente manda para vocês, tá bom? Entre em contato aqui com a Laser, que a gente manda o PDF para vocês imprimirem, plastificarem, colocarem lá no consultório de vocês. Beleza? Bom, muito obrigada. Primeira aula da nossa maratona. Espero que vocês tenham gostado. Foi um monte de coisa. Eu fiz uma lista ali de uns 12 itens de conhecimento que eu passei para vocês hoje. E eu espero que isso seja apenas o começo de uma longa jornada. Beleza? Então, muito obrigada e não esqueçam que juntos levamos luz para o mundo.